Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre hipo e hipertiroidismo. Como a gente identifica isso? Qual é a solução definitiva mais interessante para a sua vida? E vamos discutir alguns mitos também. Então já começa o vídeo clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Nós vamos iniciar hoje com o hipertiroidismo, que é uma superprodução dos hormônios da tireoide e que as pessoas podem ter em sua cabeça, isso é ótimo, mas não, porque o nível excessivo causa alguns colaterais. E para me ajudar nesses colaterais, eu estou aqui com o Dr. Alisson. Por favor, doutor, se apresente. Meu nome é Alisson, sou médico, trabalho com emagrecimento, hipertrofia muscular, definição muscular e também tratando algumas doenças como hipertiroidismo, hipotireoidismo e também diabetes. O Dr. Alisson cuida da parte hormonal de muitos alunos meus aqui na Clínica Benessere, vai aparecer o site. Então, se tiver vontade de falar com ele ou comigo, está aí o contato. Perfeito. Dr. Alisson, o pessoal vai com queixas para mim do tipo: Leandro, eu tô com, super agitação e tô com hipertiroidismo. A gente sabe de que outros problemas, por exemplo, uma crise de ansiedade, pode levar a sintomas muito parecidos com o do hipertiroidismo. Portanto, eu sempre, lógico, passo essa bucha para você, mas apenas sensações não é um parâmetro muito fiel, certo? A gente precisa de alguns marcadores para determinar isso, para fazer um diagnóstico mais fiel. Quais seriam esses marcadores? Por exemplo, um TSH muito alto, que é um hormônio tiroestimulante. O pessoal pode falar, então eu estou com hipertiroidismo, porque está estimulando demais. E é justamente o oposto. Um TSH muito alto normalmente indica um hipotiroidismo. Então, quais são os marcadores que eu conseguiria para determinar isso? Primeiro, vamos falar que o hipotiroidismo não é uma doença tão frequente, né? É um pouco mais rara, tem muito menos casos de hipertiroidismo, por exemplo, do que de hipotiroidismo, tá? Então, esses sintomas de taquicardia, pode ser muito mais outras coisas do que um hipertiroidismo. O diagnóstico de hipertiroidismo ele é feito pode ser também através de sintomas e sinais, de exame físico também, só que o diagnóstico essencial é através de exames de sangue, né? Entre eles um hormônio chamado TSH, que se encontra baixo nessa patologia, e os hormônios T4 e T3 que se encontram altos nessa patologia. Excelente. E por que isso acontece, pessoal? Bacana falar. Porque o TSH é um hormônio tireoestimulante. Então, quando a tireoide está funcionando demais, ele fala, não, eu preciso sinalizar ela para trabalhar menos. E aí fica baixo. E justamente no caso de hipotiroidismo, quando fica alto, é o inverso. Porque ele olha e fala, não tem hormônios suficientes, precisamos trabalhar. Então ele se joga lá em cima, só que não tem a resposta. E é aí que a gente cria, aí que se cria a patologia, certo? Quais são alguns dos sintomas do hipertiroidismo? Existe uma gama muito grande de sintomas que podem acontecer, não necessariamente vão acontecer nessa patologia, que são tremor, que são calor, batimentos cardíacos aumentados, cansaço, perda de peso, diarreia, e são coisas que podem acontecer, são sintomas de hipertiroidismo. Eu também detecto alguns, como por exemplo, mesmo numa dieta hipercalórica, o indivíduo parece não responder a ela. Né? Então, o consumo é muito maior. Né? Exatamente. Então, pega um indivíduo de 70 quilos, 4.500 calorias, ele perde peso. Você fala, você fez a dieta? Fiz. Então isso indica algo a investigar também, quando a gente fala aí da parte da musculação. A gente entendeu, sobre TSH, T3, T4, mas normalmente o que causa isso? É alimentação? Não, a causa mais comum de hipertiroidismo é uma doença chamada Graves. É uma doença autoimune, onde o organismo cria células de defesa que atuam contra o próprio organismo, contra a própria tireoide. Atuando, destruindo essa tireoide, a liberação em excesso dos hormônios da tireoide. Essa é a causa mais comum. A gente pode dizer que razoavelmente é uma loteria. Simplesmente pode acontecer. Ela é mais frequente em famílias, né? Famílias que já têm uma doença da tireoide, ela comumente acontece mais. E sobre o tratamento do hipertireoidismo? O que a gente faz para, afinal de contas, resolver isso para sempre da melhor maneira possível? Bom, em relação ao tratamento, assim como ao diagnóstico,
a gente precisa de uma orientação médica, né? O médico vai poder dizer qual que é o melhor tratamento. Existe mais de um tipo, né? Entre eles existem medicamentos que ajudam a diminuir a função da tireoide, tá? Existem medicamentos como o iodo radioativo, que destroem a tireoide, né? Nessa opção, a pessoa depois fica dependente do hormônio da tireoide. Ela vira uma pessoa com hipotireoidismo, por sua vez. Sim, porque destrói totalmente a tireoide. Existe a opção cirúrgica, né? A remoção total da tireoide, né? Com certeza essa é a menos indicada, porque pode ter outras sequelas, outros efeitos ruins. Tá. E já que entramos no hipotireoidismo, pois bem, hipotireoidismo, a pessoa sente fraqueza, temos o processo inverso, dificuldade para perder peso, né? Então o indivíduo está comendo 1000 calorias e parece que na composição corporal fica inalterada, não tem disposição para atividade física, fica com sintomas depressivos, vamos dizer assim, e que também pode ser confundido com essa psicopatologia. Então, novamente, os melhores marcadores são a parte dos exames laboratoriais. Não tem como fugir disso. Esses sintomas e sinais, unha fraca, cabelo quebradiço, inchaço, retenção de líquido, constipação intestinal, além disso que você já falou, são sintomas e sinais que podem acontecer em outras patologias. Então, há necessidade de avaliação médica, né, exame físico e também de exames laboratoriais para o diagnóstico de hipotireoidismo. Tudo isso, pessoal, porque assim, a pessoa senta aí, doutor, eu estou sentindo isso. Ele, com o repertório dele, vai falar, pode ser uma depressão, pode ser um caso de hipotireoidismo, pode ser um caso... Então, eu vou pedir esses marcadores, e aí sim identificar e tratar a causa. Por isso que a automedicação é um problema, né? Por causa que tem gente que o melhor médico é o Google, e a gente sabe de que isso não é, de longe, o ideal. De qualquer forma, no hipotireoidismo a gente observa essas coisas que podem ser presentes em outras causas. Como que funciona o tratamento nesse caso do hipotireoidismo? Temos alguma pergunta muito frequente para mim, Anderson. Leandro, eu tenho minha tireoide que funciona abaixo. O que eu posso tomar de fitoterápico de natural para resolver isso? Não existe isso. O tratamento do hipotireoidismo é com a reposição dos hormônios da tireoide, né? E isso é até uma questão que não é tão fácil, né? Para a gente saber a dosagem dos hormônios da tireoide, específicos para aquela pessoa, para aquele exato momento, porque isso muda muito nos pacientes com hipotireoidismo, ela tem que ser feita através de exames e tateando a dose, né? Começa com uma dose, depois repete os exames, vê se foi a dose adequada, e num certo momento depois pode ser que tenha uma variação nessa dosagem, precisa aumentar ou diminuir. Algumas das pessoas que estão nos assistindo aqui, pode ser de curiosidade, mas pode ser porque acredita que está. Então o ideal é já saber ver os marcadores, descobrir. A resposta, pergunta frequente também, a resposta dos medicamentos, felizmente, ela é muito rápida e favorável, certo? Isso. Portanto, pessoal, ao ingerir o medicamento é muito comum, tá? Isso fica muito claro, coisa de uma semana muda. Pessoal, eu perdi peso, estou disposto. Não é bem assim, muda muito a qualidade de vida da pessoa. Virar a chavinha, virar da água para o vinho. E em poucos dias mesmo. Uma simples suplementação, uma simples reposição do hormônio em quem tem deficiência desse hormônio. Claro. Né? Se não utilizar, qualquer pessoa que não fez os exames, qualquer pessoa que acha que tem, não pode utilizar. Tem que ser quem tem diagnóstico de hipotireoidismo para utilizar esse medicamento para ter essas melhorias. Sobre colaterais desses medicamentos, porque o pessoal sempre tem aquele lance ainda hoje de vou ficar dependente do medicamento pro resto da vida, como que funciona isso na minha longevidade, né? É bom explicar que como é uma reposição, não é uma coisa suprafisiológica, porque tem gente que toma, inclusive acho que a gente pode discutir isso aqui, tem gente que toma o hormônio da tireoide para emagrecimento sem ter a necessidade, isso pode causar diversas complicações. Pode causar um hipertireoidismo. Exatamente. Os sintomas que a gente já falava, né? De tremor, batedeira, batimento cardíaco aumentado, osteoporose, problemas do coração. Isso a longo prazo, o uso indiscriminado dos hormônios da tireoide pode levar a isso. E num contraturno, depois que descontinua o uso, a gente também tende a ter um rebote de peso, voltar a engordar, etc. Mas, de qualquer forma, o uso feito do medicamento para reposição, o que a gente observa de colateral? De colateral nenhum, porque o medicamento é justamente para deixar em níveis normais, níveis adequados dos hormônios, como uma pessoa normal. Então,
vai ficar dependente, provavelmente, né? Já tive casos que a gente já tirou o medicamento, né? Não precisou mais utilizar, mas eventualmente vai ter que usar o resto da vida e sempre dosando para saber se está na quantidade certa ou não e regulando a dosagem. Então, podemos dizer de que um caso de hiper e hipotireoidismo, mais ou menos falando, não é algo que a pessoa deve, nossa, acabou minha vida, vai no médico, vê o que vai precisar, faz o tratamento, vida normal e ok, não precisa de terror, pânico. Hipertireoidismo já é uma doença um pouco bem menos frequente, mas um pouco mais grave, né? Então, se ela não for tratada, não vou dizer rápido, mas se ela não for tratada, ela pode ter consequências, efeitos muito ruins, problemas do coração, osteoporose, então é uma coisa que a gente tem que tomar mais cuidado e procurar uma ajuda o quanto antes, né? Hipotireoidismo é uma patologia bem mais fácil de tratar e que a pessoa suplementando o hormônio leva uma vida normal. Normalmente o T3 e o T4 se usa os dois. Então, isso é uma controvérsia, é controverso, né? Tem alguns médicos que só preferem o T4 e tem alguns outros que preferem associar o T3 também. Perfeito, então. E já que falamos aqui do medicamento da tireoide, eu fiz um vídeo top 7 drogas para perder gordura. Quer dizer que você tem que usar as 7 drogas, mas 7 drogas que são usadas da mais fraca para a mais forte. Fica com esse vídeo.